Capítulo 1. A Galeria dos que sangraram. A ideia de que a fé é uma moeda de troca para uma vida sem problemas é atraente, mas gera um fardo pesado. Se algo vai mal, a culpa é sempre da nossa falta de fé. No entanto, o cristianismo autêntico oferece algo muito mais valioso do que uma vida de facilidades. Neste início, vamos conversar sobre como viver uma fé que não ignora o sofrimento, mas que encontra nele um lugar de encontro verdadeiro com o sagrado. Outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11, 35-38. Neste capítulo inicial, convido você a olharmos juntos nesta galeria dos que sangraram para encarar o que chamo de a verdade inconveniente. Em um tempo em que o evangelho é frequentemente diluído em promessas de sucesso e progresso terreno, o testemunho dos mártires ressurge como um grito de sobriedade contra o triunfalismo moderno. E a verdade é que os maiores amigos de Deus foram os que mais sofreram e se sacrificaram. Então se prepare para o choque, o chamado ao sacrifício em uma era de conforto. Pois a modernidade nos treinou para acreditar que a ausência de dor é o objetivo supremo da existência e que o conforto é um direito divino. A modernidade nos oferece recursos bons e incríveis, mas precisamos de cuidado. O conforto é um péssimo fundamento para a fé. Não podemos priorizar o brilho externo em detrimento da força interna. De que serve uma lataria impecável e reluzente se o motor impulsor da nossa entrega a Cristo parou de bater? Por isso, quando abrimos as Escrituras e nos deparamos com a galeria dos que sangraram, sofremos um choque cultural e espiritual. O evangelho que ecoa das arenas romanas e das prisões de segurança máxima no Oriente Médio não é um convite ao lazer, mas um chamado ao altar. Enquanto a cultura nos diz para nos pouparmos, Cristo nos convida a perder a vida para ganhá-la. Este não é um livro sobre masoquismo ou busca mórbida pelo sofrimento. É sobre a percepção de que existe algo mais valioso que a própria pele ou a pintura da lataria: a fidelidade ao Cordeiro. O choque ocorre porque o cristianismo moderno muitas vezes tenta seguir um Cristo somente coroado de glória, enquanto ignoramos o Cristo coroado de espinhos. Precisamos redescobrir que o sangue dos mártires não foi um erro de percurso ou uma falta de fé. Foi a prova máxima de que eles haviam encontrado um tesouro pelo qual valia a pena sangrar. Na calmaria do nosso conforto, o testemunho deles nos faz uma pergunta incômoda, mas necessária. O que temos em nossa fé que o mundo não pode nos tirar com uma ameaça de dor? A glória silenciosa, Tiago, versus a glória espetacular, Pedro. Foi o capítulo de Atos 12 que este livro encontrou sua alma e me inspirou a escrever. O texto nos apresenta um cenário que desafia frontalmente o triunfalismo dos nossos dias. Enquanto uma oração parece falhar frustradamente com a execução de Tiago, outra parece funcionar perfeitamente com a libertação de Pedro. É nesse profundo mistério que a visão teológica deste livro se fundamenta. A justaposição da morte de Tiago com o livramento de Pedro destrói qualquer fórmula simplista de fé igual livramento. Neste ponto inicial da nossa caminhada, convido você a olhar por um novo prisma. Antes de avançarmos pelos relatos desta galeria dos que sangraram, exploraremos ângulos cruciais que muitas vezes ignoramos, mas que revelam a beleza oculta nas feridas daqueles que decidiram não recuar. Ao ler Atos 12, não podemos pensar que Deus amava mais a Pedro do que a Tiago, ou Pedro tinha mais fé que Tiago. Uma fé inteligente rejeita isso imediatamente. Tiago e Pedro faziam parte do círculo íntimo de Jesus, junto com João. Ambos viram a transfiguração do Mestre. Ambos cochilaram no Getsêmani. Espiritualmente, eles eram pares, viviam sem disparidade de um estar mais avançado que o outro neste quesito fé. O destino diferente não foi resultado de mérito humano, mas de propósito divino. Deus tinha um propósito para a morte de Tiago, ser o primeiro apóstolo a regar a igreja com sangue, e um propósito para a vida de Pedro, continuar a liderança e pregação. Portanto, quando sofremos e o irmão ao lado é curado, não significa que Deus nos esqueceu. Significa que nosso papel no roteiro da redenção é totalmente diferente naquele momento. Os dois cálices. O cumprimento da promessa. Lembre, leitor, de Mateus 20, 22, 23. A mãe de Tiago e João pediu tronos para os filhos. Jesus respondeu: Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Eles disseram: Podemos. Em Atos 12, Tiago bebe o cálice de uma forma,
o martírio rápido. Pedro beberia o cálice anos mais tarde, crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição. Mas neste momento, o cálice dele foi o livramento. A glória de Tiago foi inaugurar o caminho do sacrifício apostólico. Ele foi promovido primeiro. Deus foi glorificado na coragem final de Tiago diante da espada de Herodes, tanto quanto foi glorificado nas correntes caindo das mãos de Pedro. Você entende que Deus é glorificado na nossa fidelidade, seja ela levando à morte ou à vida. A glória não está no resultado da circunstância, mas na postura do coração. Este é um ponto crucial sobre como enxergamos o agir de Deus, pois o texto bíblico dedica apenas um versículo à morte de Tiago. Matou a Tiago ao fio da espada, versículo 2. Mas dedica o capítulo inteiro à libertação de Pedro, o anjo, a luz, os portões de ferro se abrindo. Somos tentados a achar que Deus só está onde há barulho, luz e milagre visível, Pedro. Mas Deus estava presente no silêncio da cela de Tiago quando a espada desceu? Sim. A glória de Pedro serviu para encorajar a igreja na terra. A glória de Tiago serviu para povoar o céu e mostrar que a fé vale mais que a própria vida. Cuidado para você não medir a glória de Deus pelo tamanho do espetáculo. Às vezes, o sofrimento silencioso, suportado com paciência e sem milagres visíveis, é onde Deus está sendo mais profundamente honrado e glorificado. O não de Deus também é resposta para aqueles que oram e intercedem pelos seus entes queridos ou pelos outros. A igreja estava orando incessantemente por Pedro, versículo 5. Podemos inferir que a igreja também orou por Tiago quando ele foi preso, mas Tiago foi morto. Para Tiago, a resposta de Deus foi: "A minha graça te basta, venha para casa." Para Pedro, a resposta de Deus foi: "Ainda tenho trabalho para você, saia da prisão." Se você tiver uma fé imatura, diga: "Se eu tiver fé suficiente, Deus vai fazer o que eu quero, libertar." Mas uma fé inteligente diz: Deus é poderoso para libertar, como fez com Pedro, mas se ele não o fizer, como com Tiago, ele continua sendo bom e soberano, similar a Daniel 3,18. No entanto, concluímos que Herodes achou que tinha derrotado a igreja matando Tiago, mas o sangue de Tiago foi semente. Herodes achou que prenderia Pedro, mas Pedro saiu. No fim do capítulo, Herodes morre comido por vermes, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Deus venceu e foi glorificado em ambos os cenários. Imagine que estranha reunião de oração na casa de Maria, mãe de Marcos. Havia ali um misto de esperança e terror pairava no ar. Tiago já estava morto, pois a espada de Herodes não falhou. A cabeça de um dos filhos do trovão havia rolado. Agora, Pedro estava na fila. A teologia rasa entraria em colapso naquela sala. Alguém poderia sussurrar: por que orar? Deus falhou com Tiago. A fé dele não foi suficiente? Mas o sofrimento dos mártires nos convida a uma visão mais alta. Deus não amava Tiago menos que Pedro. A glória de Deus não depende de finais felizes terrenos. Naquela semana, Deus decidiu glorificar seu nome através de 2 milagres diferentes. O milagre de Pedro foi ter as correntes quebradas e sair andando da prisão. O milagre de Tiago foi ter a coragem inabalável de enfrentar a morte sem negar a Jesus, trocando a prisão terrena pela liberdade eterna. O mundo aplaude o livramento de Pedro. O céu aplaude a chegada de Tiago. Uma fé inteligente sabe celebrar ambos. A economia do reino de Deus é regida por um paradoxo que afronta a lógica humana. Para ganhar é preciso perder. Para viver é necessário morrer. Jesus estabeleceu a base de toda a missiologia quando afirmou que o grão de trigo só frutifica se aceitar o seu próprio sepultamento. João 12:24. Precisamos compreender que o sacrifício vivo solicitado por Paulo em Romanos 12:1 não era apenas um evento único em um altar de fogo, mas uma entrega contínua e consciente. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. Em verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O brilho de um rosto de anjo sobre o peso das pedras. Atos 6 e 7. Se o Evangelho fosse um seguro contra o sofrimento, Estevão seria o maior erro de cálculo da história bíblica. Ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, alguém cujos milagres e prodígios eram notórios. Mas a sua história não termina com um livramento espetacular como o de Pedro, nem com uma fuga estratégica. Sua história termina em um linchamento fatal. Estevão nos ensina que a maior vitória do cristão nem sempre é escapar da morte, mas manter o olhar fixo no rei enquanto ela se aproxima. O texto de Atos nos diz que enquanto Estevão era acusado falsamente diante do Sinédrio,
todos os que estavam sentados viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Atos 6:15. O que isso nos diz sobre o sofrimento e da separação da morte? Que a paz de Deus não é a ausência de conflito externo, mas a presença de uma glória interna que transparece na pele. Estevão não estava em pânico. Ele não estava tentando salvar a própria vida. Ele estava tão cheio da realidade do céu que a terra já não podia mais intimidá-lo. O sermão custou sua própria vida, e Estevão não pediu misericórdia aos seus carrascos. Ele pregou a verdade a eles, e então foi até o fim do seu sermão. Ele relembrou a história de Israel, mostrando que Deus sempre esteve presente no sofrimento de seu próprio povo, mas ele foi incisivo ao afirmar que o povo sempre resistiu aos mensageiros de Deus. Estevão pregou o sermão mais longo de Atos. Ele não tentou salvar a própria pele. Ele tentou salvar a alma de seus carrascos. O sofrimento dele começou no ranger de dentes da multidão. Imagine a pressão psicológica de estar cercado por centenas de homens influentes que desejam o seu fim. Mas a fidelidade de Estevão foi inabalável. Ele não suavizou a mensagem para evitar o golpe. Quando ele disse: "Vós sempre resistis ao Espírito Santo", o ódio religioso explodiu. O barulho dos dentes rangendo contra ele era o som de um mundo que não suporta a luz. Mas é aqui que vemos a diferença entre a fé triunfalista e a fé de Estevão. A fé triunfalista esperaria que Deus enviasse fogo do céu para consumir os inimigos. A fé de Estevão olhou para cima e viu algo muito melhor. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus, em pé, ao lado direito de Deus. Atos 7:55. Há um detalhe teológico aqui que muitas vezes nos escapa. O credo diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Mas Estevão o vê em pé. Por que Jesus estaria de pé? Jesus se levantou para dar as boas-vindas ao seu primeiro mártir. Ele se levantou como uma testemunha de defesa para aquele que estava sendo condenado injustamente na terra. Ele se levantou para mostrar a Estevão: "Eu estou vendo tudo. Eu estou aqui." Estevão viu o céu aberto enquanto as pedras voavam. A dor física era real. O peso dos golpes era brutal. Mas a visão da glória era mais real do que as pedras. O sofrimento de Estevão foi o seu portal para a eternidade. Enquanto as pedras esmagavam o seu corpo, Estevão não clamou por vingança. Ele orou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Atos 7:60. Nesse momento, Estevão tornou-se a imagem perfeita de Jesus. O sofrimento não o tornou amargo. O sofrimento revelou o Cristo que habitava nele. Ele morreu perdoando, transformando um cenário de ódio em um altar de adoração. Estevão foi fiel, porque sua visão da glória era maior do que sua percepção da dor. O brilho de Cristo cegou Estevão para o terror das pedras que vinham em sua direção. O apedrejamento é uma das formas mais cruéis e lentas de execução. Cada pedra que atingia o corpo de Estevão quebrava ossos e rasgava tecidos. No entanto, em vez de gritar de dor ou pedir vingança, Estevão usou o seu último fôlego para imitar seu mestre. Ele se pôs de joelhos e clamou: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Atos 7:60. A fidelidade de Estevão em meio à dor horrível não foi apenas suportar a morte, mas morrer amando seus inimigos. Ele morreu orando por aqueles que o matavam. Estevão nos ensina que o sangramento do cristão é na verdade uma janela para a glória. Ele não era um dos 12 apóstolos. Era um diácono, um homem chamado para servir mesas. Mas seu amor por Jesus era tão transbordante que o serviço prático se transformou em um sacrifício profético. O legado silencioso, o jovem Saulo. Havia um jovem ali segurando as capas dos que apedrejavam Estevão. Seu nome era Saulo. Ele viu a morte de Estevão. Ele ouviu a oração de Estevão.
Ele viu o rosto de anjo de Estevão, e ele ouviu o poderoso sermão de Estevão. Muitos estudiosos acreditam, e nós temos a liberdade de acreditar também, que a semente da conversão de Paulo foi plantada pelo testemunho de Estevão. Deus permitiu que Estevão sangrasse, para que através daquela dor, o maior apóstolo da história fosse alcançado. O sofrimento de um gerou a vida espiritual de milhares. Paulo e o espinho que permanece. Se olharmos para o apóstolo Paulo, o maior teólogo e missionário da igreja, vemos um homem familiarizado com a dor. Em 2 Coríntios 11, ele lista seu currículo: açoitado, apedrejado, náufrago, em perigos de rios e salteadores, em vigílias, em fome, em sede, em frio e nudez. Paulo orou 3 vezes para que um espinho na carne fosse retirado, 2 Coríntios 12. A resposta de Deus não foi a cura, nem a libertação do problema. A resposta foi teológica e sustentadora. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa sua dose de morfina de fé, a minha graça te basta, que servia de combustível para mais: açoitamentos, apedrejados, náufragos, perigos de rios e salteadores, vigílias, fome, sede, em frio e nudez. Este currículo do sofrimento do apóstolo Paulo na galeria é o mais extenso depois do nosso Senhor e Mestre. Ele mesmo faz um inventário de suas dores em 2 Coríntios 11, 23 e 28, não para se vangloriar, mas para provar que sua autoridade vinha do quanto ele estava disposto a sangrar. 5 vezes recebeu os 40 açoites menos 1, o chicote romano ou judeu que dilacerava as costas. 3 vezes foi açoitado com varas, um castigo doloroso que atingia ossos e rins. 1 vez foi apedrejado. Em Listra, ele foi atingido até que a multidão, pensando que ele estava morto, o arrastou para fora da cidade. O espinho na carne, uma aflição constante, seja física ou espiritual, que ele implorou para ser retirada, mas que Deus usou para manter sua dependência. Paulo viveu em constante estado de alerta. Em suas viagens missionárias, ele enfrentou naufrágios. 3 vezes viu a morte nas águas, passando 1 dia e 1 noite no abismo do mar. Perigos de rios e salteadores. Cruzar fronteiras e montanhas significava ser alvo de bandidos e das forças da natureza. Vigílias e fome. Paulo conheceu o frio, a nudez e a barriga vazia, enquanto plantava igrejas em solos hostis. Talvez o que mais o fez sangrar não foram as pedras, mas as pessoas. Perigos entre falsos irmãos, a traição de quem deveria estar ao seu lado. Oposição dos líderes religiosos. Em quase toda a cidade, Damasco, Jerusalém, Éfeso, ele era caçado como um criminoso. A ansiedade por todas as igrejas, o peso emocional de ver comunidades que ele fundou caindo em erro ou sofrendo perseguição. Paulo passou anos em prisões, Cesareia, Roma, Filipos. Na masmorra mamertina em Roma, no final de sua vida, ele estava no frio, sem sua capa, pedindo livros e pergaminhos. Foi no isolamento da prisão. Inácio de Antioquia, o trigo moído para o pão de Cristo. Na vasta galeria dos que sangraram, há quadros que não retratam apenas o momento final da vida, mas a jornada rumo a ela. A imagem de Inácio de Antioquia não é de um homem em fuga, mas de um bispo septuagenário sendo escoltado por uma guarda brutal, de Antioquia até Roma, para ser lançado às feras. Ele não era um criminoso, mas o terceiro sucessor de Pedro na liderança da igreja, que pela primeira vez havia sido chamada de cristã. Sua viagem para a morte, porém, se tornou um dos mais preciosos tesouros da teologia do martírio. Inácio sabia que seu destino era o Coliseu, os dentes das feras. Longe de lamentar, ele abraçou essa vocação com uma paixão ardente. Em diversas cidades ao longo do caminho, igrejas locais enviavam seus representantes para encontrar Inácio e prestar-lhe homenagem. Em resposta, ele escrevia cartas, verdadeiros testamentos de fé e coragem.
Nestas epístolas, ecoa a voz de um homem que via sua própria morte não como um fim trágico, mas como o caminho mais puro para a união com Cristo. Em sua carta aos Romanos, ele implora para que os cristãos de lá não tentem interceder para salvá-lo, para não privá-lo de Deus. Ele temia que a compaixão deles o impedisse de alcançar seu desejo supremo. Sou trigo de Deus, escreveu ele, e serei moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Ele via o martírio como um ato eucarístico, uma participação suprema no sacrifício do Salvador. O sangue que Inácio derramaria não seria apenas o seu, mas uma continuação do pão e do vinho, um banquete sacrificial que alimentaria a fé dos que viriam depois. Para Inácio, o sofrimento não era uma punição, mas um privilégio, uma oportunidade de imitar Cristo até o fim. Ele, que foi um pastor, transformou sua jornada para a morte em um último e poderoso sermão. Ele sangrou na carne para nos ensinar que a verdadeira vida se encontra na total entrega, e que, para alguns, o amor a Jesus é tão grandioso que a própria morte se torna um presente. A narrativa de Inácio nos obriga a expandir o que entendemos por sangrar. Não é apenas o momento da ferida, mas a disposição da alma em abraçada. Ele não correu do moinho, ele se ofereceu a ele, ciente de que seu corpo moído seria o pão que fortaleceria outros. A galeria dos que sangraram, portanto, não é um museu de vítimas, mas um altar de pães partidos, onde cada vida entregue é alimento para a jornada dos que ainda hão de crer, como eu e você. Querido leitor, a ideia de Inácio sobre o pão partido é uma das metáforas mais profundas de toda a história cristã, pois ela eleva o martírio de um evento trágico para um evento litúrgico. Para Inácio, o sofrimento não era um acidente de percurso, mas uma eucaristia viva. Vamos juntos aprofundar esse conceito da sua história de vida. Inácio de Antioquia não via sua morte como um espetáculo de entretenimento para os romanos, mas como um culto a Deus. Ao dizer, sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras, ele estava estabelecendo 3 verdades fundamentais que todo cristão que sangra por alguma dor precisa entender. 1. O processo da moagem, a dor que transforma. Um grão de trigo, por mais bonito e inteiro que seja, não pode alimentar ninguém. Para virar pão, ele precisa perder sua forma original. Ele precisa ser esmagado. Inácio ensina que quer seja o cristão que congrega em uma igreja ou esteja à frente no campo de batalha do campo missionário, a perseguição e as lutas são o moinho de Deus. A dor não vem para destruir o cristão, mas para moer o seu ego, sua autossuficiência e seu orgulho, transformando uma vida inteira e egoísta em algo que pode servir de alimento espiritual para outros. 2. A identidade com Cristo, o pão em comunhão. Jesus disse, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Ao desejar ser pão puro de Cristo, Inácio queria que sua morte fosse uma extensão do sacrifício de Jesus. Quando sofremos por amor a Deus, não estamos sofrendo sozinhos, estamos nos tornando partidos como Jesus foi. O sangue de Inácio no Coliseu era para ele uma forma de comunhão profunda. Ele não queria apenas falar de Jesus, ele queria ter a mesma forma de Jesus na morte. 3. O destino do pão, alimentar a igreja. O pão só cumpre seu propósito quando é consumido. Inácio sabia que sua morte fortaleceria a fé de milhares de cristãos que estavam desanimados. Caro irmão, na sua vida, cada sacrifício silencioso que você faz, cada pedaço de sua vida que é partido pela cultura, pelo cansaço ou pela oposição, torna-se pão para os novos convertidos ao seu redor. Sim, o seu sofrimento alimenta a coragem de outros irmãos. A visão de Inácio sobre ser trigo moído redefine o propósito da nossa dor. Ele compreendeu que uma vida intacta é uma vida infrutífera. Somente quando somos partidos pelas circunstâncias, moídos pelas pressões e passados pelo fogo das provações é que nos tornamos pão. Na galeria dos que sangraram, Inácio nos lembra que o sangue não é desperdiçado no chão, ele é o vinho que acompanha o pão partido. Deus não nos chama apenas para serem seus servos, mas para serem sua oferta. Quando o mundo nos mói, ele pensa estar nos destruindo, mas nas mãos do grande padeiro, estamos apenas sendo preparados para alimentar a fome de esperança de uma geração que nunca viu o sacrifício de perto. Nossa cicatriz é a marca de onde o nosso corpo foi partido, mas que agora conta uma história de nutrição espiritual para aqueles que nos cercam. Os heróis do quase anonimato. O sangue que pagou a fiança. Quando pensamos na galeria dos que sangraram, nossa mente corre para as arenas romanas ou para as fogueiras. Mas eu quero te apresentar um homem e a sua, cuja história que também me tocou profundamente e me inspirou a escrever este livro.
a história de um homem que sangrou de outra forma, através do seu bolso, do seu nome e da sua paz familiar. O nome dele é Jason. Esta história de Jason está diante dos nossos olhos por anos de leitura e de vida cristã, mas ao lê-la sob a ótica do sacrifício silencioso, ela nos confronta de forma avassaladora. Escondida nas linhas de Atos, ela revela aquilo que poderíamos considerar aos olhos humanos um enorme prejuízo e que muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas que carrega o verdadeiro peso do que significa servir ao reino. Sua história quase não choca, pois está quase que escondida em Atos 17. Jason era um cidadão comum em Tessalônica. Ele não era um apóstolo, não era um missionário vindo de longe. Ele era o homem que ofereceu a cama, a mesa e o teto para Paulo e Silas. Ele praticou a missiologia da hospitalidade. Mas em uma tarde barulhenta, o caos bateu à sua porta. Uma multidão furiosa, instigada pela inveja, cercou sua casa. Como não encontraram Paulo, arrastaram Jason pelas ruas até os magistrados. O crime dele? Hospedar aqueles que têm transtornado o mundo. Imagine Jason sendo humilhado em praça pública, vendo sua casa ser invadida e tendo que pagar uma fiança alta para não ser preso. Jason sangrou na sua segurança financeira e na sua reputação. Ele foi o escudo humano para que o evangelho continuasse avançando. O que aprendemos com Jason? O sofrimento pelo reino nem sempre é uma execução dramática. Às vezes, o seu sangramento é o prejuízo no negócio por ser honesto, é a exclusão social por hospedar a verdade, ou é o cansaço de servir nos bastidores enquanto outros recebem os aplausos. Na galeria de Deus, o nome de Jason brilha tanto quanto de Paulo, porque Paulo pôde transtornar o mundo, porque houve um Jason que, mesmo correndo riscos, lhe deu um lugar para repousar a cabeça. Você pode imaginar o sofrimento para estes outros homens que foram perseguidos nos bastidores. Aristarco, Atos 19 e 29. Foi arrastado para o teatro em Éfeso por uma multidão enfurecida. Ele era apenas um companheiro de viagem, mas sentiu o peso da fúria contra Cristo na própria pele. Sóstenes, Atos 18 e 17. O chefe da sinagoga que foi espancado diante do tribunal. Ele foi a vítima da vez, porque os judeus não conseguiram atingir Paulo. Ele apanhou pelo silêncio de Deus e pela fúria dos homens. Gaio, outro que junto com Aristarco provou que ser amigo de um apóstolo era um convite para o perigo. É verdade que nem todo mundo será um mártir famoso, mas muitos cristãos se sentem como Jason, pagando a conta por serem cristãos em ambientes hostis. A outra metade de Hebreus 11. Gostamos muito de citar Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Gostamos da parte em que, pela fé, muralhas caíram, Jericó, leões fecharam a boca, Daniel, e o fogo não queimou, Ananias, Misael e Azarias. Mas uma fé madura precisa ter coragem de ler o final do capítulo. A partir do versículo 35, o tom muda drasticamente. A Bíblia fala dos outros. Outros foram torturados. Outros passaram pela prova de escárnios e açoites. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Outros andaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Quem eram esses? Eram cristãos de segunda classe? Tinham fé fraca? Absolutamente não. O texto diz que o mundo não era digno deles. Versículo 38. A teologia triunfalista quer nos fazer acreditar que a fé sempre muda as circunstâncias. O evangelho verdadeiro nos ensina que a fé, muitas vezes, não muda a circunstância, mas sustenta o indivíduo dentro dela. A fé de Daniel fechou a boca do leão. A fé de Estevão o fez olhar para o céu aberto, enquanto as pedras esmagavam seu corpo. Ambos foram heróis. Ambos foram cheios de fé. Um foi livrado, o outro foi recolhido. A soberania pertence a Deus, a confiança pertence a nós. Uma fé à prova de fogo. Por que é importante recuperar essa memória dos mártires e sofredores bíblicos? Porque um evangelho que promete apenas dias de sol cria cristãos de vidro,
que quebram na primeira tempestade. Mas o Evangelho de Cristo, que inclui a cruz e o sofrimento, cria cristãos de aço, forjados no fogo. A fé inteligente sabe que estamos em guerra, e na guerra, soldados se ferem. Este mundo não é o nosso lar, e o sofrimento nos lembra que estamos apenas de passagem e aumenta nosso anseio pela eternidade. Se Cristo sofreu, nós, seus servos, não podemos ser maiores que o nosso Senhor. Se o perseguiram, também nos perseguirão. Os mártires nos lembram que o Evangelho tem um custo. Quando olhamos para Estevão ou Hudson Taylor, sua história está no capítulo 10, percebemos que a fidelidade a Deus é mais valiosa do que a própria segurança. Eles devolvem ao cristianismo o seu peso e a sua seriedade. Muitos cristãos se sentem abandonados por Deus quando sofrem, como se a dor fosse um sinal de pecado ou falta de fé. Ao ver que os homens mais santos da Bíblia, como João Batista, Jesus, nosso Senhor e Mestre, e os apóstolos, sofreram perseguições e privações, então, leitor, entenda que a dor não é evidência da ausência de Deus, mas muitas vezes o palco da sua maior glória. Isso traz consolo para quem está sangrando hoje. Estudar e reler os sofredores bíblicos nos faz lembrar que a Igreja é um corpo único, através dos séculos. Cristãos que sofrem hoje em países fechados não estão sozinhos, eles fazem parte de uma linhagem que começou em Atos dos Apóstolos. Recuperar essa memória gera empatia e senso de missão. Lembre-se da frase de Tertuliano, um pai da Igreja, que disse que o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Precisamos lembrar que as Bíblias que temos nas mãos e a liberdade que desfrutamos foram pagas com o prejuízo. Palavra talvez não ideal, mas é a mais real aos olhos humanos, de homens como Jason e Tyndale. Isso gera gratidão e nos motiva a não desperdiçar o legado que recebemos. Quando conhecemos a história de quem suportou a chuva de pedras, Estevão, ou o isolamento no deserto, João Batista, nossos problemas atuais são colocados em perspectiva. Eles nos ensinam as ferramentas de sobrevivência espiritual, a oração, a visão da glória e a esperança na eternidade. Que possamos buscar e aspirar, meus irmãos, não apenas a fé que conquista reinos, mas também a fé que suporta a afronta, sabendo que a nossa maior recompensa não é o conforto passageiro desta vida, mas a coroa da justiça que nos está guardada. Aspiremos, pois, não somente a fé das grandes conquistas, mas a fé dos grandes sacrifícios. Que a nossa esperança não se ancore no repouso deste século, mas na recompensa eterna, a coroa da justiça reservada àqueles que, em meio à dor, escolheram não recuar. Amém. Interlúdio. A fidelidade na calmaria. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Apóstolo Paulo, Filipenses 4:11. Muitas vezes, ao percorrermos os corredores desta galeria, corremos o risco de acreditar que a fé só é autêntica quando é provada pelas chamas ou pelo aço das espadas. No entanto, a economia de Deus não é regida apenas pelo sacrifício extremo, mas pela constância do coração. O objetivo final de Deus não é o nosso sofrimento, mas a nossa fidelidade inabalável, seja no campo de batalha ou no descanso do lar. Que não precisemos do martírio para provar nossa lealdade. Que saibamos honrar ao Senhor com a mesma integridade na serenidade da bonança. Existe um desafio silencioso em ser fiel quando a mesa está farta, quando nossos filhos dormem em segurança e quando a liberdade nos permite louvar sem medo. É na calmaria que corremos o maior risco de todos, o esquecimento de que Deus é bom em todo o tempo. O cristão não precisa da dor para ser santo, nem da perseguição para ser aprovado. Ele pode e deve ser um adorador em meio às bênçãos, reconhecendo que cada dia de paz é uma oportunidade de serviço e não apenas um convite ao conforto. Como nos alerta a Escritura em Deuteronômio 8, 10, 11. O maior teste da alma não é apenas como clamamos no vale, mas como agradecemos no topo do monte. Quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor. Servir a Deus na dor é um ato de resistência.
Servi-lo na bonança é um ato de profunda gratidão. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo em qualquer estação, sabendo que a nossa coroa não é tecida pelos nossos sofrimentos, mas pela fidelidade daquele que nos sustenta tanto na noite escura quanto no meio-dia glorioso. Que não esperemos pelo fogo da perseguição para demonstrar nossa lealdade ao Senhor. Que a nossa fidelidade na bonança seja tão inabalável quanto aquela que confessamos diante da morte, sabendo que Deus é digno de nossa entrega tanto no sacrifício extremo quanto no cotidiano tranquilo. Embora o sangue dos mártires seja o selo supremo da fé, que sejamos encontrados fiéis também no silêncio da paz. Certamente você não precisa ser perseguido e sentir dores para sentir que você pertence totalmente a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103:2. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11-13.